não são apenas números ou dados na página oficial de mortes por coronavírus. Adélia, Aldir, Cristina, Eduardo, Naomi, José são pessoas com vidas interrompidas pelo vírus. Milhares a mais pela irresponsabilidade do governo Bolsonaro e sua falta de sensibilidade e cuidado com a vida humana. 2 de novembro é o dia de finados e na nossa entrevista central falamos sobre o luto e suas especificidades durante a pandemia com a psicanalista Vera Iaconelli. Pessoas estão se voluntariando para testar a vacina e garantir que mais gente possa sobreviver. Nossa reportagem conversou com algumas delas para saber sobre o processo. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha estes e outros assuntos agora na Central do Brasil. Central do Brasil. Como honramos as pessoas que faleceram? O Brasil se recorda nesta semana das mais de 159 mil pessoas que perderam a vida para a Covid-19 e tantas outras mortes que não entraram para as estatísticas da pandemia. A ativista feminista Sara de Roure fala sobre a importância de relembrar das pessoas que se foram. Embarque imediato. É dia de sentar à mesa para comer e beber e falar daqueles que já se foram. De contar histórias e trazer à memória os dias bons da vida dividida, da vida vivida, da vida partilhada. Hoje é dia de falar, de lembrar dos maridos, filhos, filhas, irmãos, irmãs, gente querida que já não está conosco. É dia de lembrar dos mais de 150 mil brasileiros e brasileiras que foram levados pela Covid-19. É dia de falar dos mais de 1 milhão de pessoas de todo o mundo que foram levados por essa pandemia. Para os que são da tradição cristã, sabem que Jesus falou: comam e bebam para lembrar de mim. Comam meu corpo, bebam meu sangue, lembrem de mim. E Ele está nos ensinando a fazer memória daqueles e daquelas que se foram. As várias tradições religiosas têm narrativas diferentes e é em nome do amor que a gente lembra daqueles que já não estão conosco. O dia de finados é um dia de tradição católica, mas que pode ser um dia para todos e todas tecermos a rede de memória, a rede de amor que afirma a vida possível. Recordar de quem se foi neste doloroso ano é também valorizar a vida, a trajetória, a memória. É dizer que as pessoas importam e que não esqueceremos as condições de suas partidas e as suas contribuições ao mundo. Afonso Bezerra conversou com pessoas que enfrentaram o luto durante a pandemia. Trilhos do Brasil. Chamo Rosângela Rodrigues Chaves, atualmente trabalho no Armazém do Campo aqui de São Paulo. Rafael Locatelli Tatemoto, eu tenho 31 anos, eu sou graduado em Direito, mas desde que eu me graduei eu atuei como jornalista. Estes dois que vocês acabaram de ouvir têm uma triste história em comum. Eles perderam durante a pandemia familiares vítimas da Covid-19. Enquanto o país inteiro lutava contra o avanço do vírus, eles não sabiam exatamente o que fazer diante da perda. A experiência do luto neste momento de crise sanitária abalou o psicológico de quem teve que se despedir de parentes queridos. Rosângela narra como foi impactada pela velocidade dos acontecimentos. Foi muito rápida. É rápido para você morrer, rápido para enterrar, rápido assim para você ter que entender tudo aquilo. É complicado para a família, porque você não pode se despedir, daquele abraço nos outros familiares, ter aquele luto que a gente costuma ter. Rosângela perdeu a tia do companheiro,
com quem tinha uma relação muito afetuosa. Como ela era do grupo de risco, ela vivia sempre gripada, mas ela se cuidou, ela não saiu de casa, mas eu não sei se o companheiro dela saía, então a gente ainda não tem essa certeza de como foi que ela contraiu o Covid. Rafael perdeu a mãe. Em junho, enquanto ainda o Brasil atingia recordes de casos, ele teve que sair de Brasília, onde mora, até Guarulhos para cuidar dela e acompanhá-la durante o internamento. Os últimos momentos foram marcados pela rapidez e pelo distanciamento, como ele relembra. Eu não podia visitá-la, né, se me aproximar dela, nem vê-la, na verdade. Então eu só podia me comunicar com ela por bilhetes, né, e com as informações que ela que os médicos e as enfermeiros me passavam. Rafael também recorda de como foi dura a despedida, sem abraços e sem homenagens. Foi tudo relativamente muito rápido, né? Não houve assim uma cerimônia ou um momento prolongado de despedida. O que pôde ser feito foi reunir um número muito reduzido, acho que não passaram de 10 pessoas. A vacinação é um instrumento para salvar vidas e impedir que essa doença que assolou o mundo vitimize mais outros milhares. Naya Tawani conversou com voluntários dos testes das vacinas no Brasil. Eles relatam esperança e vontade de ajudar como as motivações para se submeterem aos testes. Bem diferente das autoridades que travam duelos e colocam interesses políticos acima da vida. Vamos conferir. Nacional. O Brasil avança na testagem de uma vacina contra a Covid-19. Hoje, aproximadamente 15 mil voluntários brasileiros estão participando dos ensaios clínicos. Em meio ao número superior de 157 mil mortes pelo coronavírus no nosso país, essas pessoas que participam do projeto contribuem com um momento histórico. Como relata Maria das Dores, que saiu do Ceará para participar dos testes no Distrito Federal. Gratificante, né? Assim, confortável assim eu acho que é uma forma de ajudar as pessoas, né? E saber que as pessoas podem ter uma esperança, né, de combater esse vírus. Atualmente, há 4 vacinas sendo testadas no país, em 6 estados diferentes. Henrique Oguzuka é um dos voluntários de São Paulo e afirma estar otimista com os resultados. Toda medicação, vacina começa da pesquisa. Sem isso, nós não teríamos nenhum tipo de remédio no mercado, nenhum tipo de vacina. Estaríamos sujeitos a milhares de doenças. Então, é importante fazer parte dessa pesquisa. E me sinto muito esperançoso para sair o quanto antes da vacina. O médico do Distrito Federal, Gabriel Ravazzi, foi o primeiro voluntário de Brasília a receber a vacina contra a Covid e reconhece o seu papel nesta fase decisiva para o futuro do mundo. A expectativa é a melhor possível, né? Igual eu falei, a esperança que a gente tem, né, depositada aí nessas pesquisas de fase já avançada dessa vacina. Eu acho que ainda a gente tem um caminho ainda a percorrer, mas eu acho que já é uma luz no fim do túnel para a gente poder superar isso. Lidar com a partida de uma pessoa amada não é simples. Aceitação, reconhecimento, perdão e memória são necessários nestes processos. Durante a pandemia, as dificuldades impostas pelo isolamento social limitaram os rituais, mas não tornaram o luto dispensável para a experiência humana. A psicanalista Vera Iaconelli conversa sobre o assunto com Jonatas Campos. Entrevista Central. Hoje conversamos com Vera Iaconelli, psicanalista, doutora em psicologia pela USP e diretora do Instituto Gerard de Psicanálise. Doutora, agradecemos sua presença nessa entrevista central. Doutora, a nossa primeira pergunta é bem simples e você entende bastante disso. O que é luto e qual a diferença do luto cotidiano que a gente vive desse luto vivido pela pandemia?
Olha, o luto é um processo básico do psiquismo, tá? A gente precisa ter sempre essa competência de largar coisas que a gente ama e seguir em frente, senão a gente ainda estaria aí sofrendo por coisas do passado, da infância da gente. Agora, quando você fala do luto, da perda de um ente querido, é muito mais complexo, muito mais difícil, muito mais demorado. Então, a gente observa alguns rituais, a gente observa alguns cuidados. Entre eles, o luto de uma perda de uma pessoa amada, ele implica tempo, ele implica ritualização, contato no laço social para a gente falar sobre quem se foi, reconhecimento, que as pessoas possam falar pêsames, reconhecer o sofrimento, não pode ignorar o que está se passando. Mas ele é um processo no qual a gente perde coisas, sofre por isso, mas depois consegue retomar novos investimentos. Então, o luto é um processo no qual você supera uma perda e segue a sua vida, mesmo sentindo tristeza pela falta daquilo que ficou, né? E, doutora, a pandemia nos impôs um luto sem rituais, sem enterros, sem despedidas. O que isso pode acarretar na saúde psicológica das pessoas? Então, justamente, o luto ele precisa observar algumas condições, né? As condições do tempo, não dá para perder uma coisa imediatamente, achar que está tudo bem, a gente leva um tempo para elaborar. No caso do luto por perdas de morte, né? Requer bastante tempo, reconhecimento da perda e ritualização. O que a gente tem visto é justamente isso, né, Jonatas? Que a gente não está tendo espaços de ritualizar, a gente não consegue nos velórios, às vezes não consegue no próprio enterro, e tem muita dificuldade de estar com as pessoas que a gente ama num momento duro como esse. Então a gente precisa hoje criar novos rituais. E a gente também tem um problema, né, Jonatas? Como a negação das mortes. Ah, é só uma gripezinha. Ah, isso aí não significa nada. Isso é aviltante para quem está vivendo o luto, né? O desprezo pelo sofrimento causa mais adoecimento e sofrimento. E esse processo, digamos, essa falta do ritual de luto, ela pode acarretar em problemas psicológicos futuros e também na coletividade, pode ser um processo também coletivo esse? Sim, o luto é um processo coletivo, porque a gente sempre faz o luto, não com a pessoa que a gente perdeu, a gente faz o luto com as pessoas que ficaram, né? É uma troca entre pessoas, nas quais a gente lembra quem foi, a gente narra, conta histórias, e hoje a gente afeta não só a pessoa mais próxima que perdeu, mas todos em volta. Estamos num grande processo de luto, né? Mal vivido e mal elaborado, que causa adoecimento, sim, se não for cuidado. E você falou de criar novos rituais. Você já tem detectado algum tipo de novo ritual que possa oferecer às pessoas esse processo do luto, inclusive um processo coletivo, como você falou agora? Olha, não só no Brasil, mas fora também, as pessoas têm usado as mesmas plataformas que a gente usa para conversar, elas têm se reunido depois da perda de um ente querido e têm feito como se fosse um processo mesmo de velório, né, de ritualização, onde elas contam, às vezes cantam músicas que a pessoa gostava, trazem fotos, contam histórias. E tem sido muito interessante isso, porque, na verdade, um velório, né, um enterro, nada mais é do que um momento onde você celebra a vida da pessoa. E a gente vai tentando fazer isso no mundo virtual e tem efeitos muito interessantes. Ainda nesse assunto sobre a pandemia, esse número imenso de mortes que tem ocorrido no Brasil, dia após dia aumentando, isso pode acarretar também processos negativos psicologicamente na coletividade no Brasil? Olha, é de se esperar que as pessoas estejam, a gente gostaria que elas estivessem sensibilizadas e um tanto tristes, porque são 158 mil mortes, fora as outras pessoas que morrem de outras coisas todo dia. Então, ficar triste não é um problema. O problema é a insensibilidade e não poder compartilhar isso com o outro. Então, o país está triste, eu acho que isso é coerente com o que a gente está vivendo. Não quer dizer que está adoecido. Adoecer é não elaborar o luto, né? A depressão, por exemplo, é um luto não realizado. E uma última pergunta, como é possível superar emocionalmente essa pandemia do novo coronavírus? Olha, nós temos competência para lidar com situações traumáticas, para lidar com o sofrimento, e a forma como a gente faz isso é no laço social, ou seja, uns com os outros, é narrando, sendo escutado, escutando o outro, compartilhando, né? Então, não se trata só de rotina para o bem-estar, ok? Mas da possibilidade de estar junto com o outro, trocar informações, trocar experiências. Essa é a ferramenta mais forte que o ser humano tem, que é a comunicação. Eu agradeço a sua audiência. A Central do Brasil encerra aqui.
Para rever alguns de nossos conteúdos, visite a nossa conta no Instagram, @Programa Central do Brasil. Até!